Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem rouba tem salvação? No vídeo de hoje iremos ver dois exemplos na Bíblia de pessoas que roubavam ou defraudavam as outras pessoas e mesmo assim tiveram perdão, tiveram a salvação. E também iremos ver alguns conselhos relacionados ao 8º mandamento da lei de Deus. Peço que você assista esse vídeo até o final para que você saia daqui hoje edificado, instruído na palavra. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de também compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. O apóstolo Paulo ele faz um comentário a respeito do 8º mandamento e que conselhos ele nos dá, pastor Rubens? Em Efésios, no capítulo 4, 28, vem uma mensagem de graça. Na semana passada nós falamos também, que mesmo para aquele que descumpre o mandamento, mesmo para aquele que quebra o mandamento, existe graça, existe misericórdia. Efésios capítulo 4, verso 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Você conheceu essa mensagem hoje? A partir de hoje, a sua vida é diferente. Se você furtava, não furte mais. Se você furtava o seu patrão, não furte mais. Se você furtava nos dízimos e nas ofertas, não furte mais. A vida com Deus é a partir de agora, do conhecimento que eu tenho acerca da vontade dele para a minha vida. E continua dizendo, antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Só que Paulo vai além. Porque assim, trabalhar e fazer as coisas com as próprias mãos, principalmente nós brasileiros, a gente gosta, na verdade, de atalhos, coisas mais fáceis. Jeitinho brasileiro, O jeitinho brasileiro. Mas ele diz, trabalhe, faça as coisas com as tuas mãos. A Bíblia diz, o trabalhador, ele é digno do salário, do fruto do suor dele. E Paulo vai além. Além de você fazer as coisas para se manter com o trabalho das suas mãos, ele diz assim, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Ou seja, não basta só não furtar, deixar de furtar. Você precisa acudir também ao necessitado. Isso me suscita um pouquinho a história de Zaqueu, Sim. Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, quando recebe a presença de Jesus ali, só abrindo um parênteses também, a arqueologia nos ajuda com muitas coisas. Tem um livro chamado Vida Diária nos Tempos de Jesus. Sim. Recomendo bastante do arqueólogo Henry Daniel Rops. Nesse livro, em um momento ali, ele descreve como eram os contratos dos publicanos, dos cobradores de impostos, como Zaqueu. Zaqueu é descrito na Bíblia, em Lucas 19, como o maioral dos publicanos. Ele é o que assinou o contrato. Zaqueu era ladrão ou não? Muitas vezes aqui no nosso meio evangélico a gente diz que ele era ladrão. Se fosse pela lei da época, Zaqueu não era ladrão, porque foram encontrados, os arqueólogos encontraram os contratos expedidos entre o cobrador local e o nobre romano. Zaqueu e os outros publicanos, como até mesmo Mateus, um discípulo de Cristo, eles cobravam os impostos indiretos, uma opção dos judeus. Enfim, tem toda uma história em cima que não convém aqui, mas Roma tinha os impostos diretos, que eram pagos a eles, e os impostos indiretos, que foi uma opção ali de alguns povos, eram pagos a alguém do próprio povo que fazia o contrato com Roma. Então, pela lei, se nós pegarmos o contrato de Zaqueu, ali dizia que ele estava autorizado pelo Império Romano a cobrar o imposto que o nobre estabelecesse e mais o que ele achasse justo como o salário dele. Ou seja, se pegasse Zaqueu e levasse diante de um tribunal e dissesse assim, esse homem é um ladrão, ele não seria condenado. Mas quando ele conhece Jesus, quando Jesus vai à casa dele, quando Jesus faz algo que também os religiosos ali não fizeram, porque rabinos ali do primeiro século diziam que todos os publicanos e cobradores de impostos eram a escória, você não podia pisar na casa deles. Quando Jesus dá valor para a vida dele, ele diz assim, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se eu defraudei, ou seja, conforme a lei dos homens, ele estava respaldado. Ele não seria condenado em nenhum tribunal humano. Mas quando ele conhece Jesus, quando Jesus mostra os valores celestiais na vida dele,
ele pensa assim, na consciência dele, olha, teve gente que eu peguei de propósito mais, porque eu queria. Conforme a lei dos homens estava tudo certo. Mas, Senhor, diante de Ti, eu te digo, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se eu lesei alguém de propósito, 4 vezes mais. É interessante, né, pastor Rubens, que esse texto do apóstolo Paulo parece estar trabalhando justamente a um apelo à consciência, não necessariamente dizer, ó, você que foi pego furtando, você que está sendo acusado de ser um ladrão, então tome consciência. Parece que o texto está justamente sugerindo uma reflexão para que a pessoa faça uma análise e perceba na sua conduta. Eu fiz algo que ninguém percebeu, né? Está dentro, talvez, de um panorama legal, mas não é honesto, então não faça mais, né? Então, bem interessante. Podemos definir aqui a fala do pastor Rubens numa frase, né? Nem tudo que é legal é moral, né? Às vezes a lei permite certas questões, mas que não são morais. Quando a gente conhece Jesus, a gente acaba tendo uma abrangência, uma abertura da lei. Uhum. Ele acaba nos dando visão de algumas coisas que, por mais que a lei permita, são imorais, né? Enquanto muitos buscam aí brechas, né, para estar fazendo jeitinho, o nosso Senhor é o reparador de brechas, né? Ele que cumpre aí nossa consciência. Tem uma doença chamada, as pessoas que praticam são chamadas de cleptomaníacos, né? Que têm esse impulso, eles não conseguem ter poder sobre esse impulso que é maior sobre eles de pegar coisas alheias. E é uma doença também, né, tratada por médicos, medicamentos, né, que exemplifica como o nosso mundo hoje vive com esse problema, né, de furtos, de roubos. Agora, há problemas que estão na raiz da moralidade humana, né, a moralidade humana. Ou seja, você tem pessoas que furtam desde lá o baixo escalão, pessoas simples que roubam pequenas coisas, e você tem pessoas grandes que roubam grandes coisas, grandes quantias, né? Isso está muito ligado à nossa natureza pecaminosa, né? Então nós temos que lutar contra isso, e esse é o pedido de Paulo aqui, que a gente lute contra aquilo que está nos dominando. Interessante que como o cristianismo é importante para a sociedade, né? Porque na disseminação desses valores, nós vamos tomando uma sociedade mais justa, mais equalitária, né? Mais igualitária. Eu conversava outra vez com um representante aí nosso, aí político, ele falava como que era difícil você tentar ser um gestor público, porque parece que às vezes a corrupção ela já está engendrada no sistema. Você entra no esquema, né? E se você não participa, você não consegue movimentar nada. Então, assim, o cristianismo ele chega na sociedade enaltecendo os valores, né, da moralidade, da decência, da ordem. Então, como que é importante o cristianismo dentro de uma sociedade? Quando Isaías fala que nós somos chamados, o pastor aqui mencionou, para sermos reparadores de brechas, ele termina o texto de Isaías dizendo assim, para que o país se torne habitável. Ou seja, há uma necessidade hoje de homens moralmente cristãos, que tenham valores, que tenham um posicionamento diante daquilo que o mundo tenta nos vender todos os dias. E aí está a nossa luta, né? Isso é confortante, né, para os amigos que nos acompanham e têm tomado essa decisão de viver de maneira honesta, né? É a tua honestidade, a tua atitude correta que acaba beneficiando muitas pessoas e a sociedade tem se sustentado por causa de muitas pessoas que têm sido honestas no seu proceder, né? Eu conheço um homem que para mim é o homem mais honesto do mundo, é o meu pai, o Plínio. Eu aprendi com ele honestidade, eu tento viver como ele, e quando eu sou tentado a praticar desonestidade, me vem logo a figura do meu pai, o exemplo dele. E aí a gente recorre no outro mandamento, honrar pai e mãe, né? Uhum. É um padrão, é um princípio que nós temos que deixar para os nossos filhos. Porque eles, quando aprendem conosco, quando eles são ensinados a praticar aquilo que está na lei de Deus, eles terão facilidade, eles vão ter uma natureza mais voltada aos padrões de Cristo, aos padrões daquilo que a Bíblia exige de cada um de nós. E só abrindo um padrão aqui, né? O pai do Rubens, o irmão Léo, eu fui pastor dele lá em Erechim, e era um homem que ele trabalha até hoje, é ligado a um órgão do governo, tem muita responsabilidade. Do Estado. O governo tem mais a ver com política
E aí o Estado é com... Isso, me corrija se estiver errado. Mas eu lembro na época que ele era auditor, ele mexia com muita gente poderosa, políticos também, pessoas que assumiam cargos, que tinham muito dinheiro, muitas posses do Estado sobre eles, e ele era aquele que fazia toda a questão da auditoria, descobria muitos erros ali, ou se envolvia às vezes em voz de prisão, trabalhando com a justiça para prender ou para restituir aquilo que havia sido roubado. E eu lembro uma vez que nós estávamos numa rádio, fazendo um programa de rádio que havia lá em Erechim, e o proprietário da rádio me chamou em particular e falou assim: quero lhe contar uma coisa sobre o irmão Léo Richter. Toda a responsabilidade que ele tem, ele já mexeu com muita gente poderosa. Ele já descobriu muitas coisas muito perversas nesse mundo que ele vive. Mas tentaram revirar a vida dele de cabeça para baixo muitas vezes. Tentaram encontrar algum ponto da vida dele que não condiz com aquilo que ele está pregando, com aquilo que ele faz. Mas ele é um homem de reputação. Ele é um homem que não tem, como dizem por aí, rabo preso com ninguém. Ou seja, ele é um homem correto. Ilibado. Né? Ilibado, exatamente. Então, como é bom você ouvir isso. Quer seja de um filho, quer seja de um pai, de uma professora da escola, quando chega e diz: o teu filho, olha, é um aluno exemplar, ele não cola na prova, ele é estudioso, ele dá bom exemplo para os demais. Então, a sociedade, como a gente está dizendo aqui, tornar o país habitável, se a gente respeitasse essas leis, nós teríamos rodovias melhores no país, teríamos hospitais com leitos atendendo a todos, nós teríamos um sistema de saúde educacional. Então, isso implica no dia a dia, na vida, no cotidiano de cada um de nós. Maravilhoso pensar nisso, né? E o exemplo do próprio Cristo, né? Lembra quando ele mandou Pedro pescar um peixe, né? Vai lá, paga o imposto, Pedro, né? Vamos ser leais. Dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. Pois bem, nossa próxima pergunta: os que insistem em praticar, mesmo que pequenos furtos, valores que talvez sejam até insignificantes, qual será a consequência final de tudo isso? Paulo responde aqui aos Coríntios, em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí ele tem uma listagem aqui: nem impuros, idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que há uma diferença aqui: ladrões e roubadores. Ladrões de menor porte, ladrões que praticam furtos menores, talvez se encaixe aqui. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, essa listagem de pessoas não vão herdar o reino de Deus. Ou seja, então, o furto, não importa se grande ou pequeno, ele terá uma consequência terrível, né? Terá. O impedimento da vida eterna. Isso nos deve levar a uma reflexão muito séria, né? Sobre como nós lidamos com todas as coisas, com o tempo, né? Com os recursos, etc., né? É interessante, né, pastor? Porque quando a pessoa ela começa a abrir concessões aos seus valores, há uma tendência de ela ir ampliando essas concessões, né? Então é uma desonestidade no trato com a sua palavra, depois apropriar-se de algo pequeno, e aí vai ficar numa condição moral onde as circunstâncias vão determinar o tamanho desse roubo, desse furto. Muitos só não se apropriariam de grandes coisas porque nunca tiveram oportunidade para isso, né? Mas lá no seu caráter está deturpado de tal forma que ele fica aguardando, às vezes até almejando com oportunidades assim. Isso seria uma grande tragédia para a vida pessoal e depois em relação a Deus, né? Uhum. Mas e aí? Talvez alguém está nos assistindo e está fazendo uma avaliação e pensando: olha, de fato eu tenho que repensar algumas coisas no meu trabalho, no meu tempo, na forma como eu estou gerindo os recursos, administrando o meu comportamento na empresa, etc. Há esperança para quem cometeu o pecado, né, pastor? E nós temos uma história que está na memória de todo cristão, né? Porque como nós iríamos deixar de falar do episódio da cruz sem lembrar daqueles que estavam ao lado de Jesus, né? Dos ladrões na cruz, né? Mas
o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 42, então deixa claro para nós que uma pessoa que comete esses erros, assim como todo pecador, ele pode desfrutar da graça de Cristo e do seu perdão. Há esperança sim, porque Lucas 23, 42, então o ladrão diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Interessante que no episódio da crucifixão, esse homem teve pouco tempo, né, para refletir e tomar a decisão. É alguém que ele aproveitou essa oportunidade, né, e num momento ali extremo de dor, né, de tortura, né, quanto sofrimento havia entre os que eram crucificados, ele fez a sábia decisão de entregar a sua vida a Jesus, suplicar pelo seu perdão. E isso é confortante para todos os que nos acompanham, né? Este é o momento onde a pessoa pode refletir, pedir perdão e pode viver uma nova vida com Cristo, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.